Olá pessoal, mais uma aula de matemática com o professor Simval. Hoje temos seno e cosseno de um arco trigonométrico. Tá? Então vamos à nossa aula de hoje, lembrando trigonometria. Vocês já estudaram seno, cosseno e tangente no triângulo. Tá? Hoje nós vamos trabalhar seno, cosseno no ciclo trigonométrico. Então primeiro, começamos com o conceito de arco trigonométrico, pessoal. Então quando nós giramos na circunferência, partindo de um ponto, vamos girando, descrevemos um ângulo, né, com o raio da própria circunferência, né, e isso vai ser um arco trigonométrico. Então, vamos fazer aqui. Ó. Para a matemática, nossa partida sempre é aqui do ponto mais à direita do ciclo trigonométrico, que é o círculo dividido em 4 setores. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, respeitando o sentido anti-horário. Ciclo trigonométrico, círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica, tudo bem. Né? Nós podemos fazer o arco num sentido girando anti-horário, para nós é o sentido positivo, e no sentido horário, negativo. Tá certo? Na geografia, se não me falha a memória, parte do norte, e o sentido positivo é o sentido horário. Né? Tem os rumos que tem a partida do norte e do sul. Né? Norte 90 para leste, para oeste, sul 90 para leste ou para oeste. Isso lá na geografia, né? Mas isso o professor Leandro pode explicar melhor para vocês. Né? Então vamos trabalhar com um arco partindo do ponto A. Nós giramos, determinamos aqui um setor circular, um arco trigonométrico. Né? Esse arco vai envolver 3 medidas sempre. Tá? Então, vou chamar ali, já tínhamos o raio, né? A abertura alfa, e temos mais a fatia gerada, o comprimento do arco. Vamos colocar as medidas ali para vocês verem. O comprimento do arco é L. Então, nós temos aqui a abertura alfa, é muito comum também o alfa aparecer ali fora. Né? O alfa é a medida do ângulo. Né? Nós temos aqui o R, o raio, e o L. Então, podemos deixar só o alfa, né, ou podemos colocar só o L. Então, cada um deles, elemento conhecido de vocês, pessoal, R é o raio. Né? Então, o raio é a distância de qualquer ponto da circunferência até o ponto central, né, da definição lá de circunferência. Né? Alfa é a medida do ângulo, a medida angular, pessoal. Então, quando a gente pede a medida do arco, quanto mede esse arco? Esse arco mede uns quase metade aqui do quadrante, uns 40 e poucos graus, dá para chutar 40, 45 graus, pouco menos que 45. Não importa a medida, eu posso dizer que ele é menos que 90, mas o alfa é a medida do arco da forma angular. Né? Essa medida é mais usada por nós em graus ou em radianos. Né, pessoal? O radiano é a linguagem mais comum aqui para nós na matemática, do que o grau. Mas o grau é a primeira que vocês já aprenderam desde cedo, né, a falar em graus, medir em graus, né, conhecer o graus. Precisa transitar bem agora para o radiano, que é o mais usado na trigonometria. Tá? E o L, pessoal, o que é o L? O L é a medida da linha. Então, quando aparece aqui o alfa, tanto faz dentro ou fora, é a medida do ângulo central do arco. Tá? E quando aparece o L, vamos deixar o alfa lá dentro, quando aparece o L é a medida do comprimento do arco. Então, o L é uma medida em unidades de comprimento, centímetros, metros, polegadas, quilômetros, dependendo da circunferência. A circunferência da Terra né, aproximadamente 40 mil quilômetros. Né, a medida de um pedaço vai ser um arco da circunferência. Tá? Então, esse é o comprimento. Um desenho aí no caderno de vocês vai ter alguns centímetros, né, pessoal? O pneu da bicicleta vai ter lá alguns metros. Então, é assim que funciona o comprimento. Tá bom? Esse é um arco trigonométrico, pessoal. Né? Então, esse arco varia de 0 a 360 na primeira volta. Tudo bem? Mas nós podemos ter arcos maiores. Né? Passando de uma volta. Normalmente, quando passar de uma volta para reduzir um arco trigonométrico, nós sempre vamos eliminar o excesso de voltas e ficar com o que sobrar. Por exemplo, 390 graus. 390 graus passou de uma volta. Né? Então, o que nós temos? Uma volta completa, 390, uma volta completa 360, para 390 gira mais 30 graus.
Então, 390 corresponde a 30 graus na segunda volta, pessoal. Tá? Então, tudo isso a gente precisa conhecer. Então, vamos falar disso mais tarde, de arcos que têm a mesma posição, independente da quantidade de voltas ser diferentes, 390 com o 30, o 750 com o 30, tá? São arcos côncavos, mas vamos começar apenas com os arcos na primeira volta, tá? Arcos do primeiro ciclo. Então, de 0 a 360 no sentido positivo, tá bom? Então, continuando, pessoal, eu falei do radiano, então, percebam que esse arco está um pouquinho maior que os anteriores do exemplo anterior. Neste arco, pessoal, nós temos o comprimento do L igual ao comprimento do R. Então, o que acontece quando o L fica com o mesmo comprimento do R? Ó, nesse desenho aqui meu no quadro, o R tem este tamanho, tá? O L é mais curto, ó, visivelmente o L é menor. Se nós alongarmos mais o L, vai chegar um ponto em que o L vai ter o mesmo tamanho que o R. Então, por exemplo, se o R aqui vale 20 centímetros, o L também vai valer 20. Se o R vale 30 centímetros, o L também vai valer 30. Então, quando o arco tiver o mesmo comprimento do raio, essa fatia, esse setor, este arco trigonométrico é um arco especial, pessoal. Tá? Então, quando o comprimento for o mesmo, nós dizemos que o alfa, o ângulo, cujo arco tem o comprimento de um raio, L igual a R, é uma fatia de 1 radiano. Então, está aí o conceito de radiano, para quem não dominava, não tinha visto direitinho. 1 radiano é quando eu tenho um setor circular, que me dá um arco trigonométrico, cujo comprimento é igual ao raio. Então, o comprimento do arco é o mesmo comprimento do raio. Tudo bem? Quanto vale isso, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer um outro esboço aqui, ó, do valor, para ficar bem claro. Se nós fizermos em linha reta, ó, um raio e um raio, que figura nós temos? Tá? Um triângulo com 3 lados iguais, então é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero também é equiângulo. Né? Então, se ele tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, cada um dos 3 ângulos vale 60 graus, pessoal. Então, nós temos aqui um ângulo medindo um arco trigonométrico cuja medida é 60 graus. Isso é um radiano? Não, pessoal. Um radiano não é em linha reta, é na curva. Então, se nós pegarmos aqui a linha do raio e formos pela curva, fazendo curva ele não vai tão longe, ele vai parar um pouquinho antes. Tá? Deixa eu fazer aqui de outra cor. Ó. Então, nós temos aqui, ó, acompanhando a curva. Então, pega esta linha reta que é o raio e faz ele acompanhar a curva, ele vai parar um pouquinho antes do que seria em linha reta. Em linha reta ele vai percorrer uma distância maior. Né? Então, essa medida, L igual a R, alfa igual a 1 radiano. Então, não é mais os 60 graus, é um pouquinho menos. Tá? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre que a gente lembre, nós lembremos com relação ao radiano, é que ele vale um pouco menos que 60 graus. Mas se nós fizermos a conversão, pessoal, eu anotei para nós vermos ali, ó, 1 radiano fazendo a conversão vai dar 180 graus dividido por π. Tá? 180, aproximando o π na calculadora, com muitas casas decimais, aproximando na quarta casa, vai dar 57,2958, podemos arredondar para 50,3. Tá? Se vocês fizerem as contas com o π 3 e 14, que é o mais comum para exercícios de escola, de concursos, de exames vestibulares, de Enem, no Enem é mais comum usar o π valendo 3, pessoal. Né? É muito comum usar o π valendo 3, mas na maioria dos concursos, 3 e 14. Aí vai dar 57,32. Tá? Mas é perto de 57,3. Não precisa decorar isso. Né? Basta que você lembre que é um pouquinho menos que 60 graus. Então, lembra que em linha reta fica 60 graus, acompanhando a curva um pouquinho antes. Né? Se lembrar, melhor ainda, né, pessoal? 57, 29, 58. Olha que maravilha, eu sei de cor isso. Isso né, é um hobby, né, saber essas coisas de cor. Porém, é bacana ter a noção. Quase 60 graus, pelo menos é isso que você tem que saber. Tá bom? Então, continuando, pessoal, vamos à ideia de seno e cosseno no arco trigonométrico. Como funciona o seno e o cosseno de um arco trigonométrico, ou seja, na circunferência, pessoal. Vocês já conhecem seno e cosseno
no triângulo, né? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, enquanto razões trigonométricas, que saem lá da semelhança de triângulos, misturando com teorema de Tales, regras de três, tudo que envolve essa parte de semelhança, né, pessoal? Então, seno, no triângulo é a razão, no triângulo retângulo é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, comparação do cateto oposto pela hipotenusa. O que é o seno no arco trigonométrico, né? Então, vamos ver esse conceito, ó. Então, nós temos ali, pessoal, no slide, nós temos dois pontos ligados por uma corda, né? Então, se nós fizermos aqui, ó, deixa eu pegar aqui outra cor, ó, este ponto, atravessando aqui embaixo, ó, nós temos um arco maior, ó, e temos uma corda. Tudo bem? Então, lembrando, a corda é um pedaço de uma reta secante que une dois pontos da circunferência, ou seja, um segmento formado na circunferência quando ela é seccionada por uma reta, né? Então, passou uma reta, esta reta é secante. O pedaço da reta que fica aqui dentro da circunferência, cortando o círculo, tá? Entre os dois pontos da secção, os dois pontos de corte, esse pedaço, esse segmento, chama-se corda, pessoal, né? Arco, corda e flecha, né? Então, nós temos a corda. O seno sai dessa medida, pessoal. Esse é o conceito original de seno. Antes lá de ser cateto oposto e hipotenusa, o seno tem a ver com essa corda aqui, ó, tá? Então, lá nos estudiosos mais antigos, pessoal, vou apagar aqui, ó, definiram o seno como esta medida aqui, ó, tá? Então, aqui nós tínhamos 2α, a corda, a meia corda, tá? Então, o seno, um pouquinho de relato histórico, de nome histórico aqui para vocês, ó, nomes antigos. Opa, voltei, só um pouquinho. Ó, temos ali a corda, ó, aumentou um pouquinho. Voltando ali para dar os nomes, nós temos o nome original, isso é sânscrito, não sei pronunciar, Arda Jiva, né? Que significa a meia corda. Então, está aqui, pessoal, esse é meia corda, tá? Como que a meia corda virou seno, pessoal? Então, isso é sânscrito, né? E, abreviadamente, passaram a usar só o jiva, né? Só meia corda só como jiva, né? Que também os árabes traduziram como diba, tá? É muito comum, né, hoje no internetês, eu escrever lá só as consoantes, né? Você escreve VC, né? E isso já era uma coisa muito antiga, de escrever só as consoantes. Então, diba fica JB, né? Na hora de traduzir, pessoal, então os tradutores europeus, né, entenderam que esse diba deveria ser jaib. Então, o diba virou jaib, tá? Jaib tem um outro significado, não é mais meia corda, pessoal. O jaib tem o significado, segundo os tradutores europeus, né, pessoal, de baía, enseada, ou uma dobra de mar, um braço. Nós temos aquela curva, né? Por ser uma baía, uma curva, né, para o latim foi traduzido como sinus. Daí o nome seno que nós temos hoje, olha que legal, né? Então, o seno, né, vem de curva, porém a origem desse nome é a meia corda. Uma meia corda, que é um segmento, um pedaço de reta, virou uma curva, um sinuoso, né? Tá certo, pessoal? Só que um pouco mais à frente a gente vê nas aulas seguintes, quando trabalhamos funções trigonométricas, que tem tudo a ver o nome, né, pessoal? Tá? Então, sinus, no latim, que para nós, a portuguesado virou seno, né? Seno. Então, essa é a origem do seno, pessoal. Então, para nós medirmos o seno no ciclo, basta medir essa altura. Se nós trabalharmos aqui com coordenadas, né, cartesianas, essa altura corresponde à ordenada do ponto, tá? Então, como funciona isso, pessoal? Nós vamos medir a altura dessa meia corda em relação à maior meia corda possível. Então, se nós continuarmos girando aqui, ó, vai chegar lá no 90 graus, nós vamos ter a maior meia corda, não existe nenhuma meia corda superior, é o maior seno possível. E ele é a nossa referência, que é o próprio raio, né? Então, nós vamos comparar, pessoal, a meia corda do arco com o tamanho do raio, que é a meia corda máxima que a gente consegue aqui. Então, o diâmetro é a maior corda, o raio a maior meia corda. Comparando os dois, nós temos o seno. Então, a maior meia corda vai valer 1, o seno vale 1, né? Então, a gente diz que a circunferência tem raio 1, né? Ou tem um raio, e qualquer outra meia corda vai ser um pedaço do 1, pessoal. Então, o seno sempre vai ser, no máximo, 1, quando estiver no 90,
ou embaixo negativo, menos 1 no 270. E pedaços, por exemplo, aqui, pessoal, né, esse tamanho, vamos fazer aqui o uso do método comparativo, o famoso zoiômetro, né? Se fosse aqui assim, metade. Metade da metade, 50, 25, soma 75. Então, aqui, pessoal, uns 80. Ó. Então, aqui, mais ou menos 80%. Então, diríamos que, sem nenhum compromisso com a precisão, pessoal, aqui, que esse arco representado aqui no quadro tem um seno de aproximadamente valor 0,8. Tá? Então, só para ter uma ideia visual da coisa. Só olhando, tá? Método de comparações visuais, método do zoiômetro. Tá bom? Então, é assim que funciona o seno, pessoal. Tá? Precisa trabalhar bastante, nós vamos ter os exercícios em graus e radianos, precisamos trabalhar bastante com a conversão graus para radianos, radianos para graus. Então, vamos lembrar ali nos exercícios. Tá? Aqui, pessoal, um seno específico, né? Se vocês observarem ali no slide, o seno tem metade, a altura do ponto ali é metade do raio, então o seno vale meio. Né? Esse é um arco muito especial, o seno vale meio. É para o arco de 30 graus, pessoal. Né? Vocês já sabem lá do triângulo que 30 graus tem seno meio. Né? Os valores são os mesmos, pessoal. Tá? Então, se nós observarmos aqui, ó, temos um triângulo. Ó. Um triângulo. A princípio, não precisa do triângulo para o conceito do seno da meia corda. Tendo um triângulo, pessoal, nós vamos comparar a meia corda, aqui em rosa, com o raio, tá? Que vale 1. Comparando, aqui 0,8. Né? Porém, se eu pegar aqui no triângulo, a meia corda corresponde ao cateto oposto. E a hipotenusa é o raio. Então, eu vou comparar o cateto oposto com a hipotenusa, ou o cateto oposto, a meia corda com o raio, é a mesma comparação. Então, tem o mesmo valor. Tá? Tem uma ligação muito íntima aí, por isso, pode-se usar os mesmos nomes, inclusive. Tá? Então, o cateto oposto comparado à hipotenusa tem os mesmos valores da meia corda do ângulo do arco trigonométrico. Acho que está legal? Para o mesmo ângulo. Tá? Entendido, pessoal? Então, 30 graus, temos ali aquela altura que representa o seno do 30 graus, que vale meio, metade, né? 50%. Tudo bem? Beleza, pessoal. Agora, os correspondentes, pessoal. Dentro de uma mesma volta, nós vimos que o 390, por exemplo, da segunda volta é correspondente ao 30. Dentro de uma mesma volta, nós temos sempre, para arcos que não estejam nas extremidades, 0, 90, 180, 270 e 360, nós temos sempre 4 arcos correspondentes. Tá? Então, 4 arcos trigonométricos correspondentes. Vamos ver como funciona isso. Vamos usar o 30 como exemplo, que é bem prático, pessoal. Tá? Então, nós temos ali o seno do 30 e arcos com a mesma medida do seno do 30. Tá? Então, tem ali o 30. Né? E do outro lado, pessoal, tá? Que arco nós temos do outro lado? É um arco correspondente. Né? Tem uma correspondência com o 30. Né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, para nós enxergarmos isso. Então, aqui metade, nós temos aqui a posição final do arco de 30 graus. Tá? Aí a gente constrói aqui uma paralela com o eixo, pessoal. Nós vamos ter 30 no primeiro quadrante, e vamos ter aqui o mesmo 30 no segundo quadrante. Tá? Se nós prolongarmos lá para o terceiro quadrante, aqui também vai ser 30. Então, vamos ter 30 no terceiro quadrante. Se prolongarmos para o quarto quadrante aqui, temos 30. Isso vai formar um retângulo de simetria aqui. Tá? Nós temos 4 aberturas de 30. Tá? 4 aberturas de 30 graus. Porém, só este aqui é 30. Os outros têm outras medidas, né, pessoal? Como nós descobrimos? Tá? Cada um dos 4. Aqui, pessoal, 30 partindo do 0, é 0 mais 30. Tá? Aqui, esse 30 está sendo construído a partir aqui do 180. Então, é 180 voltando 30. Então, nós temos isso aqui. Vamos observar ali. 180 voltando 30, 180 menos 30. Então, este arco aqui mede 150 graus. O 150 é o correspondente do 30, tá? No segundo quadrante. O que é importante aqui, pessoal? Que não dá para fazer lá no triângulo. Eu quero o seno do 30. Eu não conheço isso aqui. O que eu faço? Ou eu pego uma tabela ou eu faço um desenho. Faço um desenho, constrói um triângulo com 30 graus, mede o cateto oposto, mede a hipotenusa, compara os dois e vai ver que dá metade. Tem o seno do 30. Eu quero o seno do 150. Constrói um ângulo de 150,
constrói um ângulo reto. Cadê cateto? Cadê hipotenusa? Não tem como ter um ângulo obtuso e um ângulo reto ao mesmo tempo. Então, não existe a trigonometria do triângulo para um ângulo de 150. Então, existe aqui, ó. Tá? Existe a meia corda, pessoal. A meia corda do 150, então aqui nós temos o 150, a meia corda do 150 tem a mesma altura que a meia corda do 30. Então, ela tem a mesma medida, tem o mesmo seno. Tá? Essa é a ideia, bem simples. Então, os arcos correspondentes, pessoal, 2 para cima e 2 para baixo, então no caso do seno a gente vai medir sempre essa meia corda na vertical, então 2 para cima e 2 para baixo, nós vamos ter 2 medidas positivas e 2 negativas, todas com o mesmo valor. 4 valores, 2 valores positivos, 2 valores negativos, todos com a mesma medida. Né? Troquei. Todos com a mesma medida. Então, os 2 de cima e os 2 de baixo têm a mesma medida, porém os 2 de cima nós consideramos positivos e os 2 de baixo os negativos. Beleza, pessoal? Isso para qualquer ângulo. Para o 30, para o 1 grau, para os 60 graus, para o 20 graus, né? Nós vamos ter os simétricos, os correspondentes. Então, quais são os outros correspondentes do 30? 30, 150 no terceiro quadrante, pessoal. O terceiro quadrante parte do 180 para frente. Para trás é menos, para frente é mais, sentido anti-horário. Então, no terceiro quadrante, 180 avança 30, 180 mais 30, 210. No quarto quadrante, pessoal, esse 30 volta do 360. Muita gente confunde R e faz a conta do 270. Posso fazer 270 mais 30? Posso. Mas não vai ser o correspondente do 30, vai ser o correspondente do complemento aqui, que é 60. Então, nós não consideramos a partida do 90 e do 30 partidas naturais da simetria. Então, nós consideramos natural o 0, 360, 0 vai e 360 volta, para a mesma volta, e o 180. Né? Então, do 0 para frente, primeiro quadrante, do 180 para trás, o segundo, do 180 para frente, o terceiro, do 360 para trás, o quarto quadrante. Tá? Posso fazer 4 arcos partindo do 90 e do 270, porém, não segue a mesma regra, né? Vai ter uma inversão de senos e cossenos que a gente vê depois. Tá? Então, no momento, interessa para nós sabermos que nós temos 2 senos meio positivos, do 30 e do 150, e 2 senos menos meio, negativo, do 180 mais 30, que é o 210, e 360 menos 30, que é o 330. Vale isso para qualquer ângulo, pessoal. Então, 60, 0 mais 60, 180 menos 60, 180 mais 60, 360 menos 60. Então, 60, 120, 240 e 300. Tá? Vamos falar o 45, os 3 notáveis são os mais usados. Né? 0 mais 45, 180 menos 45. 180 mais 45, 360 menos 45, pessoal. Então, vai dar 45, 135, 225 e 315. Então, todos eles têm a mesma medida de seno, 2 positivos e 2 negativos. É assim que funciona. Então, pessoal, vamos fazer um trabalho para treinar isso aqui, com grau e radianos, tá? Para encontrar os arcos correspondentes. Tá? Então, exercício 1. Em cada caso a seguir, escreva todos os arcos do primeiro ciclo trigonométrico, então, em uma volta, pessoal. Se der mais que uma volta, teria que tirar o excesso de voltas, daí a gente tem o conceito de arcos côncavos, né? Caso do 390 com o 30, tá? Do ciclo trigonométrico correspondente ao arco dado. Então, vamos fazer ali, pessoal, deixa eu dar uma limpada no quadro, né? Vamos fazer as continhas. Há quem decore, né? O segundo quadrante é 180 menos x. Tá? Então, se eu faço 180 menos 30, 150, eu encontro 150. Se eu tiver o 150, o processo é o mesmo. 180 menos 150, eu descubro 30. E é isso que é para fazer nesse exercício. Tá? Então, pessoal, para esse exercício de número 1, então, quem sabe de cor até pode usar. Eu acho melhor sempre pensar no movimento, na posição, trabalhar com o ciclo trigonométrico. Faz um esboço, não precisa nem usar o compasso, é para fazer uma questão de prova, é só para ter uma noção, pessoal. Vamos começar, então, com o 135. Tá? Para quem tem a memória, não precisa nem ser tão boa, mas eu acabei de falar do 135, né, pessoal? Então, como que eu descubro? Primeira coisa, posiciona. Onde está o 135? Pessoal, primeiro quadrante é o lugar dos arcos de 0 ou entre 0 e 90. Segundo quadrante é o lugar dos arcos entre 90 e 180. Terceiro quadrante é o lugar dos arcos entre 180 e 270. Quarto quadrante é o lugar dos arcos entre 270 e 360. Onde está o 135? Mais que 90, menos que 180. Está aqui em algum lugar. Ó. Então, nós temos aqui 135. Ó. Vou construir
135. Tudo bem? O que nós precisamos descobrir, pessoal? Esse arco aqui, ó. Esse arco aqui. Tá? Que é o correspondente dele, o que tem a mesma altura, que vai formar o retângulo da simetria, tá? Que é este aqui. Como nós fazemos, pessoal? O fim do setor é 180, nós temos 135, aqui é a distância, é o que falta, é voltando. Tá? Então, nós temos 180 menos 135. Isso dá 45 graus, pessoal. Tá? Então, mais adiante, lá, pediu o seno do 135. O seno do 135 é o mesmo seno do 45, que vocês precisam lembrar que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, está pedindo para descobrir todos os arcos correspondentes da primeira volta. Então, vamos descobrir os outros. Ó. Então, sabemos que é 45, agora basta fazer aqui mais 45. Ó, 180 mais 45. 180 mais 45 dá 225. E aqui, ó, menos 45. 360, perdão, menos 45 dá 315. E aqui é 45. Então, quais são os 4 correspondentes, pessoal? Ou os 3 correspondentes ao 135? 45, 315 e 225. Beleza, pessoal? É para fazer a mesma coisa. Detalhe, os outros todos estão em radianos, que é o que é mais cobrado, é o mais comum, radiano do que grau. Aí, sabem lidar bem com os radianos? Ó, vamos fazer aqui, ó. Π sobre 4. Radiano. Então, o que vocês precisam lembrar do radiano, pessoal? O radiano é aquele 57,3. Não, isso não vai ajudar muito agora, porque tem o π, pessoal. 57,3, o π foi trocado por 3,14, 15, 16, é um monte de coisa, né? 3, 14, 16 normalmente. Mas foi usado várias casas, né? Foi feito na calculadora para dar aquele número com uma precisão bem longe. Né? Arredondei na 4ª casa, mas fiz a conta com a calculadora. Não usamos calculadora. Tá? Então, nós temos que conhecer. Em geral, pessoal, o π vai ficar aqui. Ó. Quanto que é o π? 3,14. Quanto que é π radiano? Temos que fazer a relação. Π radiano é 3,14 vezes o raio. Ó. Então, eu tenho aqui um raio. Ó. Um raio. Opa, um pouquinho antes. Um raio. Aí eu tenho aqui 2 raios. Um raio é quase 60, certo? 2 raios vai ser quase 120. Ó, lembra que 57, falta 2 graus e 70, que quase 3 graus. Né? Então, aqui vai faltar 6 para dar 120. Né? 3 raios, pessoal, quase 180. Então, 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, falta um pouquinho. Que pouquinho é esse, pessoal? 3,14. Tá? Então, precisa lembrar, pessoal, que uma volta inteira tem 2π radianos, 6,28 vezes o raio. Né? Meia volta tem 3,14 vezes o raio. Então, precisa lembrar disso, pessoal, que π radiano é 3,14 vezes o raio. E 3,14 fatias de um raio vai ter um ângulo, um arco correspondente a meia volta. Então, lembra sempre que 2πr é uma medida de comprimento, pessoal. 2πr multiplica pelo raio e acha a volta. 2π rad é a medida de ângulo. Então, quanto vale 2πr? Depende do raio. Se é um raio pequeno, se é um raio... Quanto vale 2π rad? Não depende do raio. 2π rad vale uma volta. 2π radianos vale uma volta. Então, 2π radianos equivale em graus a 360 graus. 1π radiano equivale a meia volta. 180 graus. Sabendo disso, você consegue fazer qualquer conversão, pessoal. Tá? Então, dá para fazer regra de 3, mas como tem o π radiano aqui, ó, quanto vale π? Π é 180. Mentira, π é 3,14. Π radiano equivale a 3,14 fatias de um raio, portanto, equivale a 180 graus. Então, eu posso trocar o π radiano por 180. 180 dividido por 4 dá 45. Beleza, pessoal? É muito usado, então você praticando exercícios, estando sempre atento, você vai saber de cor que o π sobre 4 é 45, mas o cálculo é esse. Tá? Vale a pena fazer a conta com o 45? Vale, está aqui no quadro. 45, 135, 225, 315. Só que eu preciso responder em radianos, pessoal. Como que eu vou responder isso em radianos? Tá? Então, vou fazer assim. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Então, quem quiser converter cada um deles para radianos, fique à vontade. Né? 45 é π sobre 4, aí faz lá 135 vale alfa, eu sei que 180 vale π,
Faz essa continha, vai descobrir quanto vale, faz uma continha para cada um dos 4. Tá? Tudo bem. Eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Ó. Então, eu já sei que π sobre 4 é 45. Então, eu tenho aqui π, e aqui 0 coincidindo com 2π. Aí eu vou usar o esqueminha, vou lembrar em graus, que não estou muito acostumado com radiano, né? E vou usar o mesmo cálculo para radiano. Então, o que eu faço aqui, pessoal? 180 menos o arco. Então, vou fazer aqui 180 π menos o arco, que é π sobre 4. Pronto, aí você faz essa conta. Então, o 1π menos π sobre 4, tira o mínimo, vai dar 4π sobre 4 menos 1π sobre 4, resposta 3π sobre 4. Tá? Senão, tem que fazer essa conta aqui. Tá? Tudo bem? Tanto faz, pessoal. Aqui é um pouco mais demorado, treinou lá, fica mais rápido. O 225, pessoal. 225 é 180 mais 45. Opa, em radianos. 180 π mais 45, mais π sobre 4. 1π mais π sobre 4. 1π dividido em 4 dá 4π sobre 4. 4π sobre 4 mais 1π sobre 4 dá 5π sobre 4. Beleza? Quer ver um jeito mais rápido, pessoal? Uma dica legal? Ó, tá? Ó, cada fatia dessa é 45 graus. Então, cada fatia dessa é π sobre 4. Então, conta comigo. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. 4π sobre 4, que é 1π, 5π sobre 4. 6π sobre 4, 7π sobre 4. Nem preciso fazer a continha do 2π menos π sobre 4. Então, se fizer, pessoal, 2π menos π sobre 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 1, 7, 7π sobre 4, tirando o mínimo aqui bonitinho, tá bom? Então, aqui a letra A está pronta, pessoal, a letra B, tá? Fazemos a mesma coisa para os outros, tá? Vou fazer mais ali a letra C e deixamos os outros para vocês poderem treinar um pouquinho, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Então, para encerrar essa aula, vamos fazer a letra C. Então, a conta é essa, pessoal. Segundo quadrante, π menos o arco. Então, se eu tiver um arco x, π menos x. Terceiro quadrante, π avança, mais x. Quarto quadrante, 2π menos x. Isso em radianos. Em graus, você já sabe bem. Tá? Então, letra C, pessoal, nós temos 7π sobre 6. 7π sobre 6 radianos. Então, vamos começar, né? Quem não sabe de cor ainda quanto vale π sobre 6, vamos começar fazendo a conversão. Tá? Então, vou colocar aqui 7/6 de π radiano. Ó. Π radiano, meia volta. Meia volta, 180 graus. Isso dá, pessoal, 1/6 de π sobre de 180, 1/6 de π, 180 por 6, é 30. 7 fatias de 30 graus. 7 fatias de 30 dá 210. Tá? Então, o que nós temos, pessoal? Onde está o 7π sobre 6? 210. Que vai ser 30, pessoal. 30 aonde? 210, para frente do 180. 30 no terceiro quadrante. Quer marcar bem legal? 30 é metade. Ó. Lembra que o seno é meio. Ó. Metade aqui, ó, 30 graus. Então, metade para cá, 30 graus. Aqui, metade, 30 graus. Vou escrever 30 porque nós vamos colocar em radianos. 30. Pessoal, quanto vale 30? Aqui, 7π sobre 6. 30 é π sobre 6. Então, π 180, 180 dividido por 6, 30, tá bom? Se não lembra, faz isso aqui, ó. 30 vale alfa, 180 vale π. Faz essa continha, simplifica o 180 por 30, vai dar 1/6. 1/6 de π, tá bom? Aqui vale π, tá? Agora é só nós fazermos a conta, pessoal. π menos 30, ou 180 menos 30, π menos π sobre 6, né? π menos π sobre 6, tira o mínimo. Pessoal, conta rápida de mínimo quando embaixo de 1 é 1, é só multiplicar. Ó, 6 vezes π, 6π, menos 1π, 5π sobre 6. Que é, pessoal, o nosso 150 de já hoje, né? 180 menos 30, 150. 5 vezes o 30, tá? Π mais π sobre 6 dá 7/6 de π. E aqui, 2π menos π sobre 6, pessoal, 6 vezes 2 dá 12, menos 1 dá 11π sobre 6 radianos. Então, quais são os 4 correspondentes aqui com arcos de 30 graus, pessoal? π sobre 6, ele mesmo, né? 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. No exercício, quais são os correspondentes do 7π sobre 6? Então, 5π sobre 6, π sobre 6 e 11π sobre 6. Mais importante que isso é lembrar que são 4 fatias de 30 graus.
2 que tem seno meio e 2 que tem seno menos meio. Tá, joia, pessoal? Mesma coisa para os outros arcos, né? Então, vocês têm ali π sobre 8, que não é um arco notável, tá? Divide 180 por 8, vai dar metade do 45. Por 4 é 45, por 8 é 22,5. O π sobre 3, importantíssimo, na letra D. π sobre 3, 60 graus. 5π sobre 3 é o 300. E, novamente, o 45 na letra F. Beleza? Experimentem, treinem, pessoal. Facinho. É a base para muita coisa que vai ser vista daqui para frente nessa parte da trigonometria. Um abraço, bons estudos para vocês. Até a próxima.